Fala pessoal do canal, tá começando aqui o especial piores de 2020. Já rolou o melhores de 2020, tá? Tem em duas partes, programa bem bacana, você pode dar uma olhada. E agora, óbvio, nem só de coisa boa vive o mundo dos quadrinhos. E atualmente tem muita coisa ruim, né? É verdade. Então, vamos para os piores. Nós vamos ter aqui duas categorias, tá? Jogo rápido, não vai ser um programa gigantesco. Nós temos os 5 piores, as 5 piores leituras pra mim, tá? Material que eu li realmente não acrescentou em nada, foi chato e tal. E a gente vai dando uma justificativazinha, tá? 5 piores materiais que eu li de 2020. E tem mais uma outra categoria que são decepções. Tem 3 decepções que são materiais que na verdade não são ruins, mas que não eram pra mim, tá? Que eu li e falei, porra, não gostei, cara, mas eu consigo ver qualidades nele, só não sou o público-alvo. A gente tem que entender que quadrinhos têm público-alvo. E até esses que eu tô falando que são ruins, talvez não sejam. Acho que são, mas talvez não sejam. Muita gente pode curtir. É uma questão de perspectiva, uma questão de gosto, uma questão de público-alvo, tá? Então vamos lá. Não tem ordem aqui, talvez eu faça uma ordem alfabética aqui, tá? Não tem ordem aqui na lista, tá? Aqui anotei aqui, olhei tudo que eu li, fiz aqui minha listinha. A gente começa com um material muito fraco. Batman, Cavaleiro das Trevas, A Criança Dourada. Fiz review aqui no canal desse material e tirando a arte do Rafael Grampar, essa revista não serve pra nada. A cada dia Frank Miller consegue fazer algo pior com o seu Cavaleiro das Trevas. É impressionante, cara. Cara, é um material que realmente não flui, não tem propósito. Pra mim é uma leitura bem chata, tá? Eu não sei quantas páginas tem, não lembro. Mas é um material que realmente não agrega em nada na série, não agrega em nada como uma graphic novel, não serve, é um material que simplesmente não serve pra nada. Esse é o Black Label, eu acho que essa daí tá no Black Label, realmente não tá agregando muita coisa pro universo DC, tá? E que saudade da Vertigo. Nossa! Tá? Então, tirando a arte do Rafael Albuquerque, material fraquíssimo. Tem review aqui no canal. Na dúvida, se você ainda tiver dúvida e estiver pensando em comprar, dá uma olhada lá. Mas realmente é um material caído demais. Em seguida, segundo lugar da... Lembrando que é só por ordem alfabética, tá? Não é por ordem dos piores, não. Deus me livre. A segunda menção aqui dos piores fica Conan, A Guerra da Serpente, encadernado da editora Panini, que saiu no fim do ano. Tem review aqui no canal. E o material é fraco demais. Tinha como premissa, uma premissa interessante de contar pra gente ali uma repaginação, uma reformulação ou uma continuação de uma história clássica, tá? Escrita lá, sei lá, nos anos 70 pelo Roy Thomas, com uma arte foda, com todo um embasamento no material clássico do Robert Howard. E aí tinha como ideia trazer esse material de volta agora, com algumas participações especiais de outros personagens do Howard, por que não algum personagem da Marvel, e aí entrou o Cavaleiro da Lua, que é um personagem que eu gosto, então tinha bastante potencial. Você se depara logo no começo da revista com essa história clássica que é ótima, e aí você fala, porra, vai render, cara, isso vai ser bom. E é muito ruim. Não vai a lugar nenhum, uma história fraca, que não funciona, que não anda, e que não tem graça. Os personagens simplesmente aparecem um com o outro ali e nem tem essa interação toda que estava prometido. Um roteiro que podia ser feijão com arroz, um negócio fácil, feito de maneira bem simples e super divertida, não foi a lugar nenhum. Conan, Guerra da Serpente, são acho que R$33 custa esse encadernado. Dinheiro jogado fora, na minha opinião. Tem gente que gostou, mas acho que é um material fraco demais. Mais um dos materiais fracos demais dessa nova leva do Conan da Marvel, que tá precisando de alguém movimentar bem isso daí. Dá pra fazer coisa boa mesmo com ele interagindo com outros heróis, de volta ao universo Marvel, mas por favor, não é Conan Guerra da Serpente. Que material fraco, tá? Depois disso nós vamos para Vingadores. Vingadores do Jason Aaron, revista mensal, que tá ruim demais. Rodrigo, você tá lendo? Cara, não tô lendo, mas eu fiz a loucura de ler uma edição, tá? Quando saiu uma das edições que tinha... A revista dos Vingadores, ela é uma história dos Vingadores, era, né? E a outra parte da revista era um enxerto de alguma coisa. Num desses enxertos, entrou uma história que tinha o Walt Simonson, que tinha ali, né, algum conteúdo que me chamou a atenção. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou comprar essa edição
Se tiver bacana o material, vai que o Jason Aaron melhorou. Eu peguei o início da fase do Jason Aaron dos Vingadores e achei uma bosta. E eu larguei a revista. Mas vai que melhorou, vai que foi pra algum lugar. Tinha acabado já a Guerra dos Reinos, que foi um evento muito bacana. O negócio podia ter caminhado de maneira interessante. Me arrisquei na revista. Precisamente na revista número 19, que é essa que você tá vendo aí. E que material ruim, cara. O enxerto da revista já também não é tão legal. Mas Vingadores é uma revista, assim, difícil de aturar, cara. Com uma arte sempre estranha. Nessa revista, nessa edição assim, em específico, não é nem o problema da arte, tá? Mas é um roteiro que a gente não entende pra que tá ali, pra que aquelas coisas acontecem. E ele tenta ser engraçado em alguns momentos, que também não é engraçado. Tenta... Eu não sei qual é o caminho dessa história. Jason Aaron tem tanto potencial. Potencial não, né? Ele é um cara que já mostrou, assim, fez coisas absurdas, né, cara? Então, esse Vingadores eu realmente não entendo. Acho que ele tem um público-alvo muito específico que eu não sei qual é. E um material fraco demais. Essa edição 19 é ruim demais. Mas ruim demais, tá? Então, Vingadores que eu peguei nessa edição e parei, ruim de aturar. É um título daqueles complicados e que vai complicar bastante a gente nesse mix dos Vingadores que vem por aí, tá? Essa da edição eu não cheguei a fazer review, óbvio que não, porque o material é muito ruim, mas já tô te falando aqui que Vingadores continua tenebroso. Depois disso, a gente vai pra Venom. Eu errei aqui a ordem alfabética, né? Mas tudo bem, faz parte. Venom, número 18 e 19. Vamos precisar as edições, que foi onde eu me deparei com o material. Tinha acabado o material do Carnificina. Eu esperei Carnificina sair da capa do Venom e voltei a comprar. Assim começou Ilha Venom. Falei, porra, eu vou começar a acompanhar a partir de agora, porque ano que vem tem King in Black e tal. Bacana, eu vou acompanhando Venom, que é uma revista do Danny Cates fazendo um trabalho legal e tal, cara interessante. Cara, que material ruim. Venom 18, 19, pô, foi ruim demais, cara. As edições não tinham nada, tá? Nada. Os enxertos também da revista tinha uma história do Venom e uma outra lá do Homem-Aranha de uniforme negro, uma história que também não ia a lugar nenhum. Mas a história do Venom, propriamente dito, que material fraco, cara. Foram duas edições em que o Venom foi lá pra ilha se isolar de tudo e lutar e não aconteceu nada. A edição número 19, especificamente, é uma revista em que 20 e poucas páginas de quadrinho não acontecem absolutamente nada. Não tem história, não tem nada. Que material desperdiçado. Como a gente pega materiais mensais que não tem conteúdo nenhum. Como esses caras criam histórias com objetivos de serem arcos de 6 edições, ninguém escreve mais uma história fechada, né? Ninguém consegue mais escrever 24 páginas que acabe uma história e que dê alguma continuidade de pano de fundo. Ninguém faz mais isso. Aí o cara pensa numa história para durar 4, 5, 6 edições, para ser um arco. Que não precisava. Porque nitidamente essas duas edições aí não servem para nada. E deve ter mais umas 2 ou 3 para fechar a Ilha Venom, né? Deve ter seguido a revista número 20, 21 e tal para fechar a Ilha Venom. E provavelmente fechou, sem fazer absolutamente nada na história. Talvez em 24 páginas ele tivesse resolvido esse material. Venom, o material tá fraco demais. Dizem até que dá uma melhorada depois de Ilha Venom, mas eu não vou pagar pra arriscar, entendeu? Quando chegar King in Black, eu vou lá, pego e vejo como é que tá o material. Mas nesse momento, eu tô fora disso daí, porque tá ruim demais, beleza? Pra fechar, um material que não é recente, na verdade é bem antigo, e vou te falar, cara, ele também entra como grande decepção. Quando eu comecei a ler quadrinhos, uma das coisas que tinha na banca que me chamava muito a atenção, mas eu não comprei na época, era a revista Zero Hora. Era uma revista em formato americano, as capas do ladinho ali tinham uma contagem regressiva, que era uma coisa totalmente diferente, e elas iam mudando as capas, e aí no final chegava na edição 1, a capa era branca. Cara, eu achava aquele material assim, sensacional, tá? Aquilo ficou no meu imaginário ali, né? E eu passei décadas, literalmente, imaginando aquela revista. E nunca comprei. Nunca comprei. Chegado, isso já tinha aqui o canal, uns 2 anos atrás,
Eu encontrei essa minissérie num sebo e zero bala. A revista estava espetacular, impecável, a coleção completa. Comprei, mas não li. Comprei e guardei. Tá lá guardada a coleção. Pelo menos eu tinha, mas não tinha ainda parado para ler. A Panini lançou a versão capa dura, lançou o encadernado. Eu falei, cara, agora eu vou comprar essa versão capa dura, bonitinho, papel couché, pá, vamos ler 0 Hora. E aí durante a quarentena eu sentei aqui para ler 0 Hora. Que fracasso é aquele material. Tem uma premissa boa no início, você tem um editorial que o artista fala que vai fazer e acontecer porque ele tem uma ideia. Cara, 0 Hora é ruim demais. É um material que não só tá datado, mas na época também já não era bom. Porque é anos 90 total, um roteiro falho, fraquíssimo, cara, que não vai a lugar nenhum. Chega a dar vergonha da DC, que fez algumas crises fantásticas, que fez grandes materiais. Porra, ter todo um enaltecimento para aquilo ali. 0 Hora é caído demais. Foi um evento que zerou depois das revistas, saiu tudo revista número 0 aqui no Brasil, né? Mas esse evento propriamente dito, que saiu no capa dura da Panini, é muito fraco, mas muito fraco. E foi não só uma péssima leitura, mas também foi uma grande decepção terminar de ler aquilo, tá? Então, fechadas, as 5 piores leituras do ano passado foram essas. Não tive outras grandes leituras assim horrorosas, não. Comprei, tentei selecionar bem os materiais do ano passado, e esse ano pretendo selecionar ainda mais, para ter o mínimo possível de piores. Ano que vem eu não quero nem fazer piores, 2021. Eu não quero comprar coisa ruim, quero comprar só coisa boa e só ter review de material bacana aqui. Agora, 3 grandes decepções, tá? Decepções por quê? Porque eram materiais que eu comprei esperando alguma coisa, mas que é aquilo. Eu esperava, não obrigatoriamente ele tinha que me entregar o que eu esperava. A gente começa com material que tem review aqui no canal, na verdade todos têm review aqui no canal, tá? Então se você quiser ver o review completo, é só procurar aqui no canal que tem. A gente começa com Berserker Unbound, material do Jeff Lemire, com arte do Mike Deodato Jr., que pra mim é a única coisa que salva a revista. O encadernado, que é um material da Dark Horse, e a editora... Foi a editora Nemo que trouxe? Eu acho que foi... Não, a editora Mino que trouxe. Capa dura, papel couché, muito bacana e tudo mais. Tem uma premissa sensacional, que é mais ou menos Vingadores Selvagens, né? O Conan vem pro presente. É basicamente isso. É um cara fodão, que nem o Conan, com a espada gigante, cacete, que vem pro presente. Vai parar lá em Nova York, e aí? Como esse cara vai se adaptar com as coisas e tudo mais? Cara, tinha infinitas possibilidades aqui. A questão é que o material não vai a lugar nenhum. É uma edição fraquíssima, tirando a arte, que está espetacular. O Mike Deodato Jr. está arrebentando demais nessa revista. O roteiro do Lemire é muito pobre. A série não acaba nessa edição. Embora a edição acabe, tá? Dá pra dizer que ela acaba. Ela é a primeira parte de uma série que também não continua. Tá? Cadê o volume 2 de Berserk? Cadê o resto do material? Não tem. Então, enquanto não tiver o material todo, Berserker Unbound é muito fraco, porque não tem nada. Quando tiver a edição completa, quando tiver tudo completo, se um dia tiver completo, pode ser que seja bom, tá? Você analisando o todo. Mas enquanto edição da Mino, edição única que traz esse início da história, o material é fraco demais. Foi uma grande decepção, porque eu esperava demais disso daí. A arte do Deodato, sair da Marvel para desenhar os materiais próprios, e aí entra nesse projeto tal fantástico com o Lemire, e é muito fraco. Então, grande decepção, Berserker Unbound. Segunda grande decepção, foi difícil também essa daqui. Mau Caminho, da editora Nemo, cara. Vi um monte de review, um monte de gente falando muito bem. Editora Nemo lança um encadernado enorme, bonitão, carão, com um acabamento dourado, não sei o que, capa dura, do material underground. A gente sabe que o material underground é um material diferenciado, mas beleza, vambora. Mau Caminho parecia interessante. Tudo dava a indicar, inclusive a própria editora Mino, de que era um material de humor. Cara, não sei onde viram humor naquilo, tá? Eu não consigo enxergar humor naquele material. Não tenho nada contra a arte e, na verdade, não tenho nem nada contra o roteiro.
O trabalho feito ali pelo artista é um bom trabalho, tá? Só que não é pra mim. Eu achei que ia ser uma comédia nonsense com um monte de situações bizarras e pronto. E não é, cara. Na verdade é degradação humana, só que ao invés de você botar humanos, você bota personagens bizarros no lugar. E você bota, ao invés de botar um cara, você bota um gato. Ao invés de você botar uma mulher, você bota uma bruxa. E é degradação humana. São pessoas, né, com vidas horrorosas, que consomem droga. E não são os drogados engraçados, tá? Existem sim, nos quadrinhos e nos filmes e nas séries, os drogados engraçados. Existem os usuários engraçados. Tem filmes disso. Você tem Cheech Chong, por exemplo. Você tem Pineapple Express. Eu amo esse filme. Você tem vários exemplos de filmes, e pode ter quadrinhos e livros e outras coisas, que desses personagens que trazem um humor interessante. Mas aqui não tem humor, aqui tem degradação total. Eu acho que ao invés de estar ali o Pineapple Express, né, a gente tem o Requiem para um Sonho. Requiem para um Sonho é um filme ruim? Não é, mas não é um filme que eu quero ficar vendo. Não é um filme que eu vi uma vez e falei, cara, não quero ver de novo isso não. Eu não quero ver as pessoas se destruindo nesse mundo. Mas foda-se, não é o que eu quero ver. E não é o quadrinho que eu quero ver. Acho que o grande problema e a grande decepção está por conta da forma como foi vendido. Se você achar aquilo engraçado, na minha opinião, não tem humor nenhum ali, tá? Eu acho que as situações que tem ali são bizarras e tal, mas acaba que você eu não consigo ficar achando graça, porque as pessoas estão fazendo aquilo e passando por aquilo num nível de desespero e de degradação que não me agrada. Eu fiz review aqui no canal, material muito pesado, tá? Muito pesado nesse sentido. Questão de sexo e coisas explícitas, esse não é o problema. Ele é pesado, ele tem uma carga pesada. Saiba onde você está se metendo se você comprar mau caminho. Eu não curti, foi uma grande decepção, mas reafirmo. O cara conduz muito bem o trabalho. Ele tem um poder de narrativa, de desenho, de tudo. Com relação a isso, tá ok. Só que não era o que eu queria ler. Então por isso que entrou como grande decepção. Para fechar, minha última grande decepção do ano, Rei Macaco, da editora Pipoca Nanquim. Mais uma vez, por eu comprar achando que era uma coisa e encontrar outra totalmente diferente. Quando me disseram que eu estava lendo uma nova versão, né, uma versão moderna do Rei Macaco, do conto clássico, né, da lenda clássica chinesa, só que com a arte do Milo Manara, que eu adoro, falei, porra, isso pode ser um material interessante, pode ser uma coisa diferenciada. E a arte realmente do Milo Manara é espetacular. Negócio fora de série, com detalhes, bom, assista o review que eu fiz, que eu mostro as páginas e tudo mais, mas realmente com relação à arte eu não posso reclamar de nada. Só que com relação ao roteiro, cara, eu fiquei extremamente decepcionado com o material. Mais uma vez, não por ser ruim, mas porque não era o que eu esperava ler. Isso torna o material ruim? Não, mas é uma grande decepção pra mim, tá? Ali a gente, ao invés de ter realmente uma nova versão desse conto, com algumas críticas, né, que era proposta, não, na verdade eu achei o material, sei lá, eu achei bem estranho. Dei uma olhada no review, que o review eu fiz, acabei de ler, fechei e eu fiz review. Tá? Isso já tem meses, eu já apaguei da memória esse material. Eu só sei que foi uma grande decepção. Rei Macaco não era o que eu esperava. Eu esperava uma grande aventura se passando nos dias de hoje, alguma coisa assim. Alguma coisa lá com o erotismo do Milo Manara e tudo mais, mas não encontrei nada disso. Encontrei um material estranho e que não era exatamente essa forma que ele foi vendido pra gente pelo Pipoca Nanquim. Daí, Rei Macaco é minha terceira grande decepção de 2020. E aí, você teve os seus piores? Escreve pra mim quais foram os seus piores. Escreve pra mim se você teve grandes decepções também. Se você concorda com a minha lista ou não. O que você mudaria aí? Se você leu esses materiais, se você também concorda comigo, ou se você acha eles bons, escreve pra mim. Vamos bater um papo. Escreve aí, Rodrigo, tá? Bota aí no comentário, que eu sempre respondo, eu marco aí que eu vi, tá? Então escrevam aí pra mim. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que tenha curtido aí o programa. Deixa o like e se inscreva aqui no canal e também no Facebook e no Instagram do Barbas, que sempre tem coisa bacana por lá. Beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo, um programa especial Piores de 2020. Um abraço e até a próxima.